Bom dia, queridas irmãs e irmãos, que possam ter um ótimo dia hoje. E é tão bom nós virmos para a casa do Senhor com o sol, não é? Alguns irmãos já tiveram a oportunidade de pegar um pouco de sol e é tão bom. Mas muito mais importante do que o tempo que está lá fora é a oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui, para o adorarmos, para o engrandecermos. Reparem que nós temos uma oportunidade que muitos não têm. Nós temos um espaço onde nos podemos reunir livremente, mas há tantos irmãos nossos que não têm um espaço como este e, para além disso, não têm a liberdade para o fazer. Há irmãos nossos que estão neste momento a serem perseguidos, a serem mortos, mas nós temos esta grande oportunidade de estarmos aqui para louvar o seu nome. E obrigado pela vossa presença, obrigado por estarem a participar conosco, porque poderiam estar num outro lugar, mas preferiram estar aqui. E que Deus possa ser engrandecido no nosso meio, que Deus possa ser louvado. E por isso é tão bom podermos, como família sua, estarmos aqui reunidos. E como família, nós nos saudamos uns aos outros com a paz e a graça de Deus. Que elas possam estar sempre conosco. E que nós, então, como família, possamos desfrutar destas bênçãos que o nosso Pai Celestial nos dá. Naturalmente, estamos alegres com a presença de todos vós, mas permitam-me salientar a presença do Nuno e a Érica conosco. Nós temos acompanhado, vamos acompanhando aos poucos, não é? O crescimento da barriga, o Luís Miguel vai ocupando espaço, vai demonstrando isso. E é bom, nós podemos acompanhar esta gestação da Érica, direi também do Nuno, não é? Que o Nuno também está a acompanhar, não está a carregar o peso, mas está a ajudar, não é? E então é bom ter-vos aqui e ver como a barriga está mesmo a crescer. Então que tudo possa continuar a correr bem como tem acontecido até agora, graças a Deus está tudo a correr bem, e se Deus assim o permitir, lá para o final de abril, princípio de maio, então o Luís Miguel estará a nascer e nós teremos a oportunidade também de ver esta criança e de ouvir também os seus choros, os seus risos, tudo aquilo que é próprio de uma criança. Então, que Deus vos possa abençoar na continuação deste tempo, aguardando a chegada tão desejada do Luís Miguel. Então, que Deus vos proteja em tudo, é o nosso desejo. Nós não temos apenas esta oportunidade para estarmos aqui e para estudarmos a palavra de Deus. Nós temos outras oportunidades para estarmos juntos e procurarmos assim estudar a palavra do nosso bom Deus. E naturalmente refiro-me àquilo que ainda vai acontecer no dia de hoje, a Escola Bíblica Dominical. Nós não temos, desde março, a oportunidade de termos a Escola Bíblica Dominical aqui, mas temos então através do Zoom. Os adolescentes têm primeiro às 15 horas e depois os jovens e adultos às 19 horas. Então, temos esta oportunidade para estudarmos a palavra de Deus através do Zoom, é uma plataforma que nós usamos. À quarta-feira, nós temos a reunião de oração. Ainda não voltamos a reunir-nos aqui, à quarta-feira, mas novamente através do Zoom nós podemos estar reunidos em dois horários, às 19 e às 21, porque uns não podem às 19, então quem não pode às 19 está às 21, e assim sucessivamente, e vice-versa. Então temos feito assim e tem sido bom então estar em oração com vários dos irmãos. E no sábado então, os adolescentes e jovens têm a sua reunião e todas as semanas eles então se reúnem para terem comunhão uns com os outros e sobretudo comunhão com Deus e a sua palavra. Então, só algumas informações que no início deste culto quero deixar convosco e vamos aproveitar agora o tempo de prelúdio para orarmos ao nosso Deus. E temos tanto por que orar. Orar por nós, orar pelas nossas famílias, orar pela nossa igreja, orar por irmãos que estão doentes, para que Deus possa estar a trabalhar nas suas vidas, orar para que Deus então possa estar com aqueles que estão mais fracos, fortalecendo-os,
para que Deus possa estar com o nosso país e com o mundo. Então, vamos aproveitar este tempo para orarmos individualmente ao nosso Deus. Ao longo do culto nós cantamos cânticos e hinos. Cânticos e hinos que realçam a pessoa de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para cantar músicas que nos autopromovam, que tragam bem-estar ao nosso coração. Nós estamos aqui a cantar músicas que possam exaltar o nosso Deus e Pai, que possam exaltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso aqui estamos para cantarmos a palavra de Deus. E não há nada melhor do que nós podemos fazê-lo. Podemos cantar a sua palavra e nós vamos procurar então fazê-lo. Vamos procurar cantar a palavra do nosso Deus. E temos aí no boletim, não sei se os irmãos têm convosco o boletim, temos então aí um versículo que eu queria ler convosco. É o primeiro versículo que está no programa do culto. Se olharem para o programa de culto, a terceira página, encontram então aí o primeiro versículo e vamos lê-lo juntos. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Parece que os irmãos retraíam-se na leitura deste texto. Este é um versículo que nos mostra que o nosso Jesus merece o louvor, a honra e a glória. Então convido-vos a ficar de pé e a voltarmos a ler este versículo juntos. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. É exatamente esta a letra que nós vamos estar a cantar. A única diferença é, em vez de poder, é domínio, e em vez de para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Mas os irmãos têm no vosso boletim também a letra deste cântico, e ela também vai estar a ser projetada. Então convido-vos a cantar conosco.
aquele que está sentado, aquele que merece louvor, honra e glória, foi esse que desceu até nós. Foi esse que nos deu a conhecer o Pai. E o próximo cântico fala de Jesus, revelação do Pai. Como nós, Deus entre nós, o reino chegou. Ele desceu dos céus à terra para nos salvar. Ele desceu do céu à terra para nos dar a conhecer o Pai. E não sei se alguns irmãos lembram-se de algum versículo em que este cântico pode estar apoiado. Jesus, revelação do Pai. Lembra-vos de algum versículo? Parece que os irmãos no domingo passado não ouviram a leitura de todo o texto que nós fizemos. João capítulo 1, versículo 18, diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Foi Ele que nos revelou o Pai, Jesus Cristo, e nós vemos aqui João narrando exatamente esta revelação. Ele veio implantar o reino de Deus, que não é um reino físico, mas é um reino espiritual, é um reino que está presente no coração de todos aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Então vamos cantar este cântico. Present
Sim, Pai querido, Tu desceste do céu à terra, Tu deste-nos a conhecer o Pai, Tu morreste por nós naquela cruz, para que em Ti nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, para que em Ti nós pudéssemos ser adotados na família de Deus. Obrigado, bondoso Pai, porque por nós mesmos, por nossos méritos, jamais nós conseguiríamos tal bênção. Não temos como pagar, não temos como retribuir aquilo que fizeste por nós. Mas procuramos, Senhor, adorar-te em espírito e verdade. Procuramos, Senhor, viver para a honra e glória do Teu nome. Mas Tu sabes que por vezes nós falhamos, por vezes nós desejamos uma coisa e não fazemos. E Tu bem conheces as nossas vidas, porque Tu as sondas e conheces. Tu vais até o mais profundo do nosso íntimo e sabes tudo. Mesmo aquilo que nós não sabemos ou não temos percepção do que fizemos, mas Tu sabes, Senhor. E por isso queremos Te pedir que Tu perdoes os nossos pecados. Aqueles que nós praticamos de uma forma consciente ou inconscientemente. Que Tu possas estar a limpar-nos, para que nós possamos adorar-te sem qualquer impedimento, sem qualquer obstáculo, para que nós possamos reconhecer e viver sobre o Teu senhorio, fazendo com que o Teu reino se torne cada vez mais visível nas nossas vidas, para que a Tua majestade possa, Senhor, dominar o nosso ser, para que a Tua vontade seja feita por cada um de nós. Obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome para Te cultuarmos. Obrigado pela presença de cada irmã e irmão presente neste lugar. Obrigado por aqueles que nos estão a assistir a partir de suas casas. Que Tu possas ser com cada um. Que Tu possas estar a levar a cura àqueles que estão doentes. Que possas estar a levar o alívio das dores para aqueles que estão a sofrer neste momento. Que Tu possas levar aqueles que estão em desespero, em situações difíceis. Que eles possam experimentar a paz que há em Ti, Senhor. E, sobretudo, queremos Te pedir pelos nossos amigos que ainda não Te pertencem, para que possam ter um encontro contigo, para que o Teu Espírito os convença e a Tua palavra, Senhor, seja recebida com alegria e possa germinar, e os cuidados deste mundo não possam abafar essa semente, a fim de que ela produza e produza em abundância. Obrigado, Senhor, por tudo o que Tens feito no nosso meio. Continua, Senhor, a proteger-nos, a amparar-nos e a fortalecer-nos, porque precisamos tanto e tanto de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo. É esta oração que nós fazemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podem fazer o favor de sentarem. E sentados queria-vos levar a pensar numa questão. O que é que nós temos de maior valor na nossa vida? O que é a coisa mais valiosa que nós temos? Para uns, a coisa mais valiosa podem ser os bens. Podem achar que isso realmente é que tem valor. E por isso lutam. Por isso procuram fazer tudo para alcançar os bens que tanto desejam. Vivem na base do ter. E acham que isso os pode tornar felizes. Acham que isso os satisfaz. Mas que essa não seja aquilo que mais nós valorizamos. Para outros, o que mais é valorizado é a família, são os amigos. Esses realmente é que têm valor. Esses realmente é que devem ocupar parte do nosso tempo, porque são as pessoas mais valiosas que nós temos. E por vezes coloca-se as pessoas que nós amamos acima da pessoa de Cristo. Às vezes preferimos estar com essas pessoas do que estarmos em comunhão com Deus. Mas se assim acontecer, nós não estamos a honrar o nosso Deus. Nós não estamos a colocá-lo em primeiro lugar
e automaticamente nós até podemos ter alguma satisfação neste mundo, no convívio com os outros, mas é uma satisfação passageira, uma satisfação que pode não nos trazer aquela alegria que nós desejávamos. Para outros, porventura, pode ser a saúde, pode ser a vida, aquilo que é mais valioso. Mas para nós, que a pessoa mais valiosa seja Jesus Cristo. Porque Ele colocou-nos em primeiro lugar. Já repararam que Jesus veio a este mundo, não veio passar férias aqui. Ele não veio ver como é que estava o mundo. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele não colocou a sua vida em primeiro lugar, Ele colocou a nossa situação. E por isso Ele entregou-se por nós, fazendo a vontade do Pai. É claro que quando digo que Ele colocou-nos em primeiro lugar, não de forma alguma, primeiro Deus, que veio cumprir a sua vontade, mas no sentido que Ele se entregou por nós, para que nós hoje pudéssemos estar aqui e pudéssemos ser uma família. Ele tornou valiosa a nossa vida, mas por vezes nós esquecemos de o valorizar como ele deve ser valorizado. Ele deve ser a pessoa mais valiosa, a pessoa que nós mais honramos e mais amamos. E se assim for, não precisamos ter riquezas para sermos felizes. Não precisamos ter riquezas para termos paz, porque a nossa maior riqueza está em Cristo Jesus. A nossa paz se encontra também nele. E por isso poderemos cantar: vivo feliz com Cristo, Ele me satisfaz. Com esse amor do Redentor agora estou contente. Que nós nos possamos alegrar com o amor de Deus para conosco. E este hino que vamos a cantar leva-nos a refletirmos sobre a pessoa de Cristo e o lugar que ela ocupa na nossa vida. Nós vamos cantar este hino e também em adoração ao nosso Deus. Vamos participar dos dízimos e ofertas. É uma forma também de nós complementarmos nossa adoração. Nós entregamos-lhe a nossa vida, nós entregamos nossos bens. Não porque Deus precisa da nossa oferta, do nosso dízimo. Ele não precisa. Ele é o Deus de toda a prata e de todo o ouro. Ele não precisa. Mas esta é uma manifestação voluntária que nós fazemos. É uma forma em que nós expressamos aquilo que vai no nosso coração, a nossa gratidão e o nosso louvor a Ele. Então, que com alegria possamos participar desta oferta, que com alegria possamos honrar ao nosso Deus. Então vamos cantar este hino.
assim possa ser. Que nós possamos estar contentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria convidar a irmã Teresa para nos poder dirigir nesta oração, se faz favor. Na verdade, no momento em que vivemos, Pai Santo, tanto no seio dos teus filhos, os filhos são aqueles que o conhecimento que concedeste de escolheram a ti, querem viver contigo e para ti. Não conforme o mundo nos indica, mas conforme tu, Senhor Jesus, o Mestre, nos ensinas e nos queres guiar em todos os momentos. E é nesta triste e lamentável verdade em que vivemos à face da terra, onde o teu santo nome, a tua santa misericórdia, é abandonada. Não é de modo nenhum abraçado coração e alma. Mas nós, os teus queridos e amados filhos, queremos firme e poderosamente somente a tua paz, a tua misericórdia, vencer a dor, o sofrimento e terminar a morte, mas dar a vida proposta de vida. Neste seguimento de pleníssima consciência, só vós sois o Senhor, o Criador e sustentador, com tua misericórdia, nos abençoe, nos conduza e nos leve permanentemente na tua presença, contigo e para ti. E ajuda, Senhor, todos os que sofrem, estão sós, abandonados, mesmo os que estão nos hospitais supostamente tratados no plano material, eles precisam do teu amor, da tua graça, do teu perdão, da tua paz. Pai, eu participo do céu. É nesta pleníssima consciência que te rogamos. Ajuda-nos, guarda-nos e encaminha-nos para que estes momentos de dor sejam totalmente substituídos por ti, pela paz, pela misericórdia e pela vida. Por Cristo, em Cristo e para Cristo, queremos viver. Amém. Queria convidar os irmãos a fazerem favor de abrirem as vossas Bíblias em João capítulo 1. Como os irmãos devem já ter reparado, normalmente eu prego série de mensagens em secções, em livros, em temas. Gosto de fazê-lo porque assim dá-nos a oportunidade de nós compreendermos partes importantes da Bíblia e podemos relacionar essas partes com aquilo que lhe segue ou com o contexto que está próximo, seja capítulo, seja livro ou o Testamento. E nós iniciamos na semana passada o estudo dos primeiros 18 versículos. E nós vamos manter-nos aqui durante várias semanas estudando esta porção tão riquíssima da Palavra de Deus. Um prólogo, uma introdução que nos leva a compreendermos melhor o próprio Evangelho de João. E na semana passada nós olhamos para o conceito de logos, ou o conceito de palavra ou verbo, conforme as traduções que os irmãos têm. Um conceito muito rico na altura, porque através dele o apóstolo João estava-se a comunicar com 3 mundos distintos. Estava a criar pontes para lhes anunciar o Evangelho de Cristo. Isso mostra-nos um aspecto muito importante quando nós pretendemos evangelizar, que é estabelecermos pontes. Não é chegar na conversa com alguém e destruirmos por completo tudo aquilo que é a sua base de vida. Há pontes que nós podemos estabelecer para lhes anunciar o Evangelho. E João vai usar esta estratégia. Ele vai usar pontes para falar com os judeus,
para falar com os gregos e falar com a própria igreja. Porque todos eles tinham conhecimento do Logos, de acordo com as suas próprias perspectivas de vida e de conhecimento. Para os judeus, o Logos era o poder de Deus que agia. Para os gregos era um princípio racional que os levava a compreender o universo. Para a igreja, a própria proclamação redentora de Cristo. E tendo então o apóstolo João estabelecido pontes, ele então começa por apresentar Jesus. Quem Jesus é? Ele é eterno, ele está em comunhão com Deus e ele é o próprio Deus. E depois então de ter feito isso, e nós vimos esses aspectos na semana passada, nós vemos no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Eu quero olhar convosco para essas frases que nós encontramos aí. A primeira frase diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. É interessante que nos dois primeiros versículos o apóstolo João descreve a relação de Jesus com Deus. A partir daqui começa a descrever a relação de Jesus com o mundo. Com o mundo criado por ele. E esta primeira afirmação, ela é um resumo do ensino de Gênesis 1. E nós, para cada criação, para cada dia da criação, nós encontramos uma expressão: e disse Deus. E tendo Deus dito, então as coisas surgiram. Ele criou. Ele disse e as coisas então apareceram criadas. E como é que tudo isso aconteceu? Porque Jesus foi o agente de Deus para a criação do mundo. Por intermédio dele, todas as coisas foram criadas. Não é uma compreensão apenas de João. Já o salmista, no Salmo 33, versículo 6, ele tinha entendido isso mesmo. Ele disse: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Se restasse alguma dúvida na mente dos judeus de quem foi o Criador de todas as coisas, João as dissipa. Ele diz: todas as coisas foram criadas por ele. Mas não apenas temos aqui o respaldo do Velho Testamento. João não apenas está aqui a falar aos judeus. Como eu disse, ele está a falar a todos. E também está a falar aos gregos. Porque quando João escreveu este Evangelho, no final do primeiro século, havia um movimento que estava forte na sua ação, que era o gnosticismo. Um movimento filosófico em que, entre várias doutrinas, tinham a seguinte doutrina: o mundo material é mau. Não há formas de darmos volta a este mundo, é mau o mundo. A criação é má. É má por natureza. E por isso, os gnósticos não podiam conceber que Deus, o Deus perfeito, o Deus santo, pudesse ter criado o mundo. Porque se o tivesse feito, ele deixava de ser Deus. Se ele tivesse criado o mundo, ele contaminava-se, porque entrava em contacto com o mundo. Logo, Deus não podia ser o Criador.
E João começa exatamente falando da relação de Jesus com a humanidade, falando que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Mas eles não apenas colocavam em causa que Deus tinha criado o universo, mas também diziam que Deus usou outros seres para criar o universo. Seres menores, seres inferiores, seres esses que não eram puros como Deus. E cada um desses seres ficou responsável por uma parte da criação. Deus dividiu a criação. Olha, tu fazes isto, tu fazes aquilo e tu fazes aquilo outro. E João vai dizer, cuidado, aquilo que está a ser transmitido não é verdadeiro. Alerta-os para a heresia que estava a ser comunicada. Alerta-os para esta doutrina que punha em causa que Deus tinha criado o universo. E vemos que não foi apenas o apóstolo João que debateu-se com esse problema. Também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele procura rebater o pensamento gnóstico por um lado e o pensamento dos judaizantes por outro. E por isso, escrevendo aos Colossenses, ele vai reafirmar quem é Jesus. E reafirma Jesus não apenas do seu ser, mas em relação à sua ação. Em relação à criação que ele realizou. E o apóstolo Paulo escreveu assim em Colossenses 1,16: porque nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Vejam que Paulo especifica: os céus, a terra, visíveis e invisíveis, tudo foi criado por ele. O único responsável pela criação de todas as coisas é Jesus Cristo. Não é mais nenhum ser. É Jesus Cristo. O autor aos Hebreus também reafirma que Jesus criou o mundo. Nos primeiros versículos de Hebreus, ele diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Não havia dúvidas. Não havia dúvidas na mente dos autores bíblicos quem tinha sido o autor da criação. Por quem é que tinha sido o mundo criado? Não havia dúvidas. E o apóstolo João reafirma esta realidade que já tinha sido transmitida por outros antes. E por isso, no grande trono, no céu, há um coro celestial que exalta a Deus e lhe diz, e encontramos em Apocalipse 4, versículo 10, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Digno és. Tu criaste todas as coisas e voluntariamente o fez. Ele não fez porque foi obrigado. Ele criou todas as coisas e colocou nas nossas mãos para nós delas desfrutarmos. Como aconteceu no paraíso, em que Deus concedeu a Adão e Eva o paraíso, a nós concede-nos a natureza para dela cuidarmos, para dela desfrutarmos. Ele criou todas as coisas. Esta é a primeira afirmação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Mas acrescenta mais. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O apóstolo João não apenas salienta que tudo foi criado por ele, mas diz que se ele não estivesse na equação,
nada teria surgido. Sem ele, não haveria criação. Não havia quem o fizesse. Nem o ser celestial mais poderoso, um arcanjo, nem mesmo esse poderia criar aquilo que Jesus criou. Ele é o único. Sem ele, nada que foi feito se fez. Sem ele, nada poderia ser feito. Colocar-se Jesus fora da questão é anular a própria criação. É colocar em causa a própria criação. Mas o que nós verificamos nos dias de hoje é que muitos tentam fazer isso. Muitos tentam colocar Jesus fora da equação em relação à criação do mundo. Arranjam teorias que falam da criação do mundo, mas são teorias apenas. Não são verdades científicas porque não estão provadas cientificamente. Vão aparecendo aqui uma coisa, outra coisa ali, mas jamais essas teorias podem tornar-se verdades científicas, porque o mundo não surgiu como eles imaginam. O mundo surgiu por intervenção de Jesus Cristo. Cada vez os cientistas se impressionam com a complexidade e extensão do nosso mundo, do nosso universo. E por isso estão a estudar o universo. Ainda nos últimos dias chegou 3 sondas a Marte para estudar o terreno de Marte, para estudar este planeta. Querem estudar. E cada vez mais aparecem estrelas novas que surpreendem os cientistas. Eles olham para o universo e verificam como tudo segue uma organização. Tudo funciona no tempo certo. Tudo funciona com a velocidade certa e na órbita certa. Não há atropelos. Já imaginaram se os planetas andassem a bater uns nos outros? Já imaginaram que se as milhões de estrelas andassem a bater umas nas outras? Mas isso não acontece. Lá no céu não há engarrafamento, não há acidentes, não há desvios da órbita de cada um. Não há. Porque se houvesse, haveria uma grande catástrofe mundial. Mas isso não acontece. E passam dias, passam meses, passam anos, séculos ou milénios. Tudo continua a funcionar de uma forma organizada. Por que isso acontece assim? Porque Deus está no controle. Porque Deus está a cuidar do mundo, deste mundo que Ele criou. Vamos deixar de olhar para longe, para o universo, olhemos para nós, para o nosso corpo. O nosso corpo é das coisas mais complexas que existe. Nosso corpo é constituído por vários membros, órgãos, veias, artérias, músculos, tendões, e poderíamos continuar a mostrar vários outros aspectos. E cada uma dessas partes tem suas responsabilidades próprias para o bem do corpo. Nada está a mais. Nada está a mais. Tudo é preciso no corpo. E nós encontramos muitas pessoas a estudarem o corpo humano. Mas apesar de todo o estudo que já foi feito, ainda se conhece muito pouco. E sobretudo conhece muito pouco do nosso cérebro. Há muito ainda por saber, porque nós somos seres muito complexos. Só mesmo uma mente brilhante, sobrenaturalmente brilhante, poderia criar-nos de uma forma tão perfeita e harmoniosa como nós somos. E essa mente é a mente de Deus. Somente Deus nos podia criar assim. Sejamos lógicos. Pensemos, será que o meu corpo
o corpo humano, podia surgir por acaso? Os homens têm avançado muito nas suas invenções informáticas, mas jamais eles vão conseguir construir algo que se compara ao corpo humano. Será que o acaso podia ter criado o universo ou o corpo humano? Será que por acaso os irmãos adquirem todas as peças de um computador? Chego em casa e eu vou criar um computador. E em vez de estarem a seguir o manual, em vez de estarem a montar tudo certinho, os irmãos atirem as peças ao ar e esperam que o computador apareça montado. Vão conseguir isso? Há duas coisas possíveis que os irmãos podem conseguir. É quebrar algumas peças e é espalhá-las pela casa. Mas jamais vai surgir um computador montado. Mas alguns querem nos fazer crer que por acaso o mundo surgiu, que por acaso eu sou assim tão complexo. Foi apenas por acaso. Mas nós sabemos que não foi por acaso que isso aconteceu. Foi Deus que nos criou assim. Foi por intervenção de Jesus que nós fomos criados. E sem Ele não haveria criação, sem Ele nós não estaríamos aqui. Ele criou-nos. E por isso, cuidado com as heresias que circulam no nosso tempo. Podem nos tentar impingir que aquilo é que é a verdade dos factos. Mas a verdade somente a encontramos aqui. A Bíblia é a palavra de Deus e ela nos mostra o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós devemos andar. Não são estas teorias que surgem. Cuidado para não destituirmos o Senhor do seu trono sobre o universo, sobre a sua criação. Terminando, olhamos para a terceira frase. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. É muito interessante esta frase. Esta frase contém uma palavra que aparece muitas vezes no Evangelho de João, a palavra vida. E ela significa duas coisas ao longo deste Evangelho. Por um lado, a vida física, por outro lado, a vida espiritual. E nele, em Jesus, está a vida. A vida estava nele. A vida física, a vida deste mundo está nele. Ele não nos criou e deu corda. E quando acabar essa corda, acabamos de viver. Não. Ele nos sustém. Nós subsistimos por Ele. Porque a vida está nele. A vida é inerente a Ele. Se nós olharmos um bocadinho para a frente, em João capítulo 5, versículo 26, encontramos isso. Ele é a fonte da vida. Diz no versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E porque ele tem vida em si mesmo, ele distribui essa vida. E nós beneficiamos dessa vida. Todas as criaturas vivas têm a sua vida nele. Vivem porque ele permite que assim aconteça. É nele que tudo subsiste. O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses: Jesus é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a vida. Ele cuida da natureza, ele cuida da criação e cuida em particular de nós. A vida do homem é alguma coisa maior e mais nobre do que em outras criaturas. Enquanto as outras criaturas surgiram de acordo com as suas espécies,
Nós fomos criados de uma forma maravilhosa. Nós encontramos em Gênesis 1:25, façamos Deus à nossa imagem e semelhança. Foi dessa forma que nós fomos criados. À imagem e semelhança. E esta vida física é importante, mas as criaturas racionais, como nós somos, o ser humano, ele concedeu também a vida espiritual. Mas é claro que não é conceder a todos, mas aqueles que o aceitarem a ser Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. A todos aqueles que derem uma resposta adequada à obra de Jesus por nós, como Criador, tenham com abundância. Que possamos aproveitar então bem esta vida. Que possamos desfrutá-la no nosso dia a dia. Que possamos viver e ser gratos ao Senhor por esta vida. Ele nos criou e Ele nos sustém. Louvado seja Deus. Amém. Nós vamos terminar o nosso culto cantando mais um hino. E diante daquilo que Jesus fez por nós, por que não dizer-lhe: meu Senhor sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor, mas de ti mais perto eu almejo estar. Ó bendito Salvador, mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador, mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Quero vos convidar a ficar de pé, vamos juntos cantar este hino. Meu Senhor, só tem tua voz ouvi, e chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Que está o meu coração em seguir sem temor. Seguirei teus passos Vamos orar. E quero convidar um irmão, uma irmã, que deseja orar neste momento, que o possa fazer. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, estando aqui na tua casa, porque este dia é teu, queremos dedicá-lo a ti, dando prova do nosso amor e respeito
e o propósito de te honrar, Senhor, e aprender mais da tua palavra. Agradecer-te, Senhor, por esta oportunidade, agradecer-te por termos a possibilidade de termos as portas abertas, exatamente porque tu és o nosso Deus, estás no controle de todas as coisas e continuamos a confiar de que tu vais fazer sempre o teu cuidado para connosco, Senhor, que somos teus filhos. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade e obrigada, Senhor, também por tudo aquilo que já pudemos ouvir hoje da tua palavra através do teu servo. Realmente, Senhor, fique bem gravado nos nossos corações. Que saibamos dar valor ao teu propósito, Senhor, de dar-nos vida e vida abundante, não a vida deste mundo, Senhor, mas a vida que nos espera, Senhor. Que o nosso coração, a nossa mente e os nossos olhos imaginam que será um tempo, uma vida maravilhosa contigo, Senhor. Ajuda-nos a ser firmes e fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar com retidão, dando honra e louvor ao teu santo nome. E falando também de ti, que não temos medo do que possa acontecer com as nossas vidas, porque as nossas vidas são tuas. Não só as nossas, as de todo o mundo. E seria muito bom, Pai, que todos pudessem compreender que a vida é uma dádiva tua, Senhor. És tu que a dás e só tu a podes tirar, Senhor. Que este mundo, Senhor, dê uma volta ao seu pensamento. Que este mundo, este assunto que aconteceu agora com esta pandemia, possa fazer com que os homens parem para pensar. Porque foi uma pandemia que não excluiu ninguém, nem classes sociais, nem idades, Senhor. Que os homens possam aprender que nada são deste mundo sem ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a dar o nosso testemunho a ti. Ajuda-nos a viver a próxima semana sempre, Senhor, contigo presente nas nossas vidas. Continua a abençoar o nosso pastor e a sua família, para que possa continuar a ter esta porta aberta, para prestarmos culto e aprender mais da tua palavra, Senhor, para te honrar. Obrigada, Pai, por todas as tuas bênçãos. Obrigada pelo teu grande amor. Obrigada, Senhor, pela tua infinita misericórdia sobre nós, Senhor. Pedimos, Senhor, que continues a abençoar os nossos irmãos que estão ausentes, principalmente, Senhor, os nossos irmãos que estão doentes fisicamente. Tu sejas com eles e que eles possam não desanimar e continuar a confiar em ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo. Não há palavras, Senhor, para te agradecer, mas tu sabes o que vai nos nossos corações. Por isso, Senhor, aceita a nossa gratidão. É no nosso Santo Senhor Jesus Cristo, o nosso querido Salvador, que nós oramos e agradecemos por todas as coisas. Amém. Podem fazer foto sentar e vamos ouvir o pós-lúdio. Uma excelente semana e que Deus vos abençoe.